Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto fantástico do Horácio Quiroga, presente no livro Contos de Amor, de Loucura e de Morte. Ele foi um dos autores que eu usei na minha tese de mestrado. Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, recomendar o meu canal para alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? O arame farpado. Durante 15 dias, o alazão havia buscado em vão o atalho por onde seu colega escapava do potreiro. O formidável cerco de capoeira derrubada que rebrotou e emaranhada não permitia passar nem a cabeça do cavalo. Evidentemente, não era ali por onde o malacara passava. Malacara é uma raça de cavalos. O alazão percorria outra vez a chácara, trotando inquieto com a cabeça alerta. Da profundidade do monte, o malacara respondia aos relinchos vibrantes de seu companheiro, com seus curtos e rápidos, nos quais havia, sem dúvida, uma fraternal promessa de abundante comida. O mais irritante para o alazão era que o malacara reaparecia 2 ou 3 vezes ao dia para beber. Aquele prometia, então, não abandonar um instante seu companheiro, e durante algumas horas, de fato, a dupla pastava em admirável conversa. Mas, de repente, o malacara, arrastando sua soga, embrenhava-se no xircal, e quando o alazão, ao dar-se conta de sua solidão, se lançava em sua perseguição, só achava o monte inextrincável. Apesar disso, de dentro, bem perto ainda, o maligno malacara respondia a seus desesperados relinchos com um relinchinho de boca cheia. Até que essa manhã, o velho alazão achou a brecha muito singelamente, atravessando pela frente do xircal, que do monte avançava 50 metros no campo. Viu uma vaga senda que o conduziu em perfeita linha oblíqua ao monte. Ali estava o malacara, desfolhando árvores. A coisa era muito simples. O malacara, atravessando um dia o xircal, havia achado a brecha aberta no monte por um incenso arrancado pela raiz. Repetiu seu avanço através do xircal, até chegar a conhecer perfeitamente a entrada do túnel. Então, usou o velho caminho que com um alazão tinha se formado ao longo da linha do monte. E aqui estava a causa do transtorno do alazão. A entrada da senda formava uma linha sumamente oblíqua com o caminho dos cavalos, de modo que o alazão, acostumado a percorrê-lo de sul a norte e jamais de norte a sul, nunca tinha achado a brecha. Num instante, o velho cavalo esteve unido a seu companheiro, e juntos então, sem mais preocupação que a de desfolhar torpemente as palmeiras jovens, os 2 cavalos decidiram se afastar do infeliz potreiro que já conheciam de cor. O monte, sumamente ralo, permitia um fácil avançar mesmo aos cavalos. Do bosque não restava, na verdade, senão uma faixa de 200 metros de largura. Depois dele, uma capoeira de 2 anos se empenachava de fumo selvagem. O velho alazão, que em sua juventude tinha perambulado pelas capoeiras, até viveu perdido nelas por 6 meses, dirigiu a marcha e em meia hora os fumos imediatos ficaram nus de folhas até onde alcança o pescoço de um cavalo. Caminhando, comendo, espiando, o alazão e o malacara atravessaram a capoeira até que um alambrado os deteve. Um alambrado, disse o alazão. Sim, um alambrado, assentiu o malacara, e ambos, passando a cabeça sobre o fio superior, contemplaram atentamente. Dali se via uma alta pastagem de velho roçado, branco pela geada, um bananal e uma plantação nova. Tudo isso pouco tentador, sem dúvida, mas os cavalos queriam ver isso, e um depois do outro seguiram o alambrado à direita. 2 minutos depois, passavam por uma árvore que, com a raiz seca pelo fogo, tinha caído sobre os fios. Atravessaram a brancura do pasto gelado, em que seus passos não soavam, e margeando o bananal avermelhado, queimado pela geada, viram então de perto o que eram aquelas plantas novas. É capim, constatou o malacara, com seus trêmulos lábios a meio centímetro das duras folhas.
A decepção pôde ter sido grande, mas os cavalos, ainda gulosos, queriam sobretudo pastar. De modo que, cortando obliquamente o capinzal, prosseguiram seu caminho, até que um novo alambrado conteve a dupla. Contornando-o com tranquilidade grave e paciente, chegando assim a uma porteira aberta para sua felicidade, e os passeantes se viram de repente em pleno caminho real. Agora sim, para os cavalos, aquilo que acabavam de fazer tinha todo o aspecto de uma proeza. Do potreiro tedioso à liberdade presente havia uma infinita distância. Mas, por infinita que fosse, os cavalos pretendiam prolongá-la ainda, e assim, depois de observar com preguiçosa atenção os arredores, tiraram mutuamente a caspa do pescoço e, em mansa felicidade, prosseguiram sua aventura. O dia, na verdade, a favorecia. A bruma matinal de Misiones acabava de dissipar-se totalmente, e sob o céu, subitamente azul, a paisagem brilhava com esplendorosa clareza. Desde a colina, em cujo topo estavam nesse momento os 2 cavalos, o caminho de terra vermelha cortava o pasto à frente deles com precisão admirável. Descia ao vale branco de pequenos espartos gelados para tornar a subir até o monte longínquo. O vento, muito frio, cristalizava ainda mais a claridade da manhã de ouro, e os cavalos, que sentiam de frente o sol, quase horizontal ainda, entrecerravam os olhos ao ditoso deslumbramento. Seguiam assim sozinhos e gloriosos de liberdade no caminho cintilante de luz, até que, ao dobrar uma ponta do monte, viram na beira do caminho certa extensão de um verde inusitado. Pasto? Sem dúvida, mas em pleno inverno. E com as narinas dilatadas de gula, os cavalos se aproximaram do alambrado. Sim, pasto fino, pasto admirável. E entraram eles, os cavalos livres. Há que se advertir que o alazão e o malacara possuíam, desde essa madrugada, alta ideia de si mesmos. Nem porteira, nem alambrado, nem monte, nem desmonte, nada era obstáculo para eles. Tinham visto coisas extraordinárias, superando dificuldades incríveis, e se sentiam gordos, orgulhosos e capazes de tomar a decisão mais extravagante que lhes pudesse ocorrer. Nesse estado de ênfase, viram, a 100 metros deles, várias vacas detidas à beira do caminho e, encaminhando-se para lá, chegaram à porteira fechada, com 5 robustas traves. As vacas estavam imóveis, olhando fixamente o paraíso verde inalcançável. "Por que não entram?" perguntou o alazão às vacas. "Porque não se pode", responderam. "Nós passamos por todos os lugares", afirmou o alazão, altivo. "Há 1 mês que passamos por todos os lugares." Com o fulgor de sua aventura, os cavalos tinham perdido sinceramente a noção do tempo. As vacas não se dignaram sequer a olhar os intrusos. "Os cavalos não podem", disse uma novilha inquieta. "Dizem isso e não passam por lugar nenhum. Nós sim passamos por todos os lugares." "Tem uma soga", acrescentou uma velha mãe sem voltar a cabeça. Eu não tenho soga", respondeu vivamente o alazão. "Eu vivia nas capoeiras e passava." "Sim, atrás de nós. Nós passamos e vocês não podem." A novilha inquieta interveio de novo. "O patrão disse outro dia, com um só fio se contém os cavalos. E então, vocês não passam?" "Não, não passamos", respondeu simplesmente o malacara, convencido pela evidência. "Nós sim." Ao honrado malacara, no entanto, lhe ocorreu de repente que as vacas, atrevidas e astutas, impertinentes invasoras de chácaras e do código rural, também não passavam a porteira. "Essa porteira é ruim", objetou a velha mãe. "Ele sim desloca as traves com os chifres." "Quem?" perguntou o alazão. Todas as vacas voltaram a cabeça para ele com surpresa. "O touro Barigui. Ele pode mais que os alambrados ruins." "Alambrados?" "Passa. Tudo. Arame farpado também. Nós passamos depois." Os 2 cavalos, de volta à sua pacífica condição de animais a quem um só fio contém, se sentiram ingenuamente deslumbrados por aquele herói capaz de enfrentar o arame farpado, a coisa mais terrível que o desejo de ir em frente pode encontrar. De repente, as vacas moveram-se mansamente. A passos lentos chegava o touro Barigui,
E ante aquela achatada e obstinada testa dirigida em tranquila reta à porteira, os cavalos compreenderam humildemente sua inferioridade. As vacas se afastaram e Barigui, passando a testa embaixo de uma tranca, tentou fazê-la deslocar-se para o lado. Os cavalos levantaram as orelhas admirados, mas a tranca não se deslocou. Uma após a outra, o touro tentou sem resultado seu esforço inteligente. O chacareiro, dono feliz da plantação de aveia, tinha fixado na tarde anterior as travas com cunhas. O touro não tentou mais. Voltando-se com indolência, farejou ao longe, entrecerrando os olhos, e logo acompanhou o alambrado, com afogados mugidos sibilantes. Desde a porteira, os cavalos e as vacas olhavam. Em determinado lugar, o touro passou os chifres embaixo do arame farpado, estendendo violentamente para cima com a testa, e a enorme besta passou arqueando o lombo. Com mais 4 passos, estava no meio da aveia, e as vacas se encaminharam então para lá, tentando, por sua vez, passar. Mas às vacas falta evidentemente a decisão masculina de permitir na pele os sangramentos causados por arranhões, e mal introduziam o pescoço, logo retiravam com um mareante cabeceio. Os cavalos olhavam sempre. Não passam, observou Malacara. O touro Barigui passou, respondeu o alazão. Come muito. E a dupla se dirigia por sua vez, costeando o alambrado pela força do costume, quando um mugido, claro e berrante agora, chegou até eles. Dentro da plantação de aveia, o touro, com saltos de falso ataque, bramia ante o chacareiro, que com um pau tentava atingi-lo. Maldito, vou te fazer dar saltinhos, gritava o homem. Barigui, sempre dançando e berrando ante o homem, se esquivava dos golpes. Manobraram assim 50 metros, até que o chacareiro pôde forçar a besta contra o alambrado. Mas o touro, com a decisão pesada e bruta de sua força, afundou a cabeça entre os fios e passou, sob um agudo som de violino de arames e de travas lançadas a 20 metros. Os cavalos viram como o homem voltou precipitadamente ao seu rancho e tornou a sair com o rosto pálido. Viram também que soltou o alambrado e se encaminhou na direção deles, quando os companheiros, ante aquele passo que avançava decidido, retrocederam pelo caminho em direção à sua chácara. Com os cavalos marchavam docilmente a poucos passos à frente do homem. Puderam chegar juntos à chácara do dono do touro e ouvir a conversa. É evidente, pelo que disso se depreende, que o homem tinha sofrido o indizível com o touro do polonês. Plantações, por inacessíveis que tivessem estado dentro do monte, alambrados, por maiores que fossem sua tensão, e infinito número de fios, tudo o touro Barigui atropelou com seus hábitos de pilhagem. Se deduz também que os vizinhos estavam fartos da besta e de seu dono pelas incessantes destruições daquele. Mas como os habitantes da região dificilmente denunciavam ao juizado de paz os prejuízos causados por animais, por piores que sejam, o touro prosseguia comendo em todos os lugares, menos na chácara do seu dono, o qual, por outro lado, parecia se divertir muito com isso. Desse modo, os cavalos viram e ouviram o irritado chacareiro e o polonês cabeça dura. É a última vez, Dom Zaninski, que venho vê-lo por causa do seu touro. Acaba de pisotear-me toda a aveia. Isso já não se pode mais. Polonês, alto e de olhos azuis, com intenso sotaque, falava com extraordinário e meloso falsete. Ah, touro mau, mim não pode, mim prende, escapa. Vaca tem culpa, touro segue vaca. Eu não tenho vacas, o senhor bem sabe. Não, vaca Ramires, mim fica louco, touro. E o pior é que afrouxa todos os fios, o senhor também sabe. Sim, arame. Ah, mim não sabe. Bom, veja, Dom Zaninski, eu não quero questões com vizinhos, mas tenha, pela última vez, cuidado com seu touro, para que não entre pelo alambrado do fundo. Vou pôr arame novo no caminho. Touro passa por caminho, não fundo. É que agora não vai passar pelo caminho. Passa tudo, não farpa, não nada, passa tudo. Não vai passar. Que põe? Arame farpado, mas não vai passar. Não faz nada, arame farpado.
Bom, faça o possível para que não entre, porque se passar, vai se machucar. O chacareiro se foi. É evidente que o maligno polonês, rindo uma vez mais das graças do animal, se compadeceu dentro do possível de seu vizinho que ia construir um alambrado intransponível para seu touro. Com certeza, esfregou as mãos. Mim não poderão dizer nada desta vez se touro come toda a aveia. Os cavalos prosseguiram de novo o caminho que os afastava de sua chácara e um momento depois chegavam ao lugar em que Barigui tinha cumprido sua façanha. A besta ali sempre imóvel no meio do caminho, há um quarto de hora olhando com solene ausência de ideia um ponto fixo à distância. Por trás dele, as vacas dormitavam ao sol já quente, ruminando. Mas quando os pobres cavalos passaram pelo caminho, elas abriram os olhos depreciativas. São os cavalos, queriam passar o alambrado e tem soga. Barigui sim passou. Os cavalos um só fio os contém. São magros. Isso pareceu ferir vivamente o alazão, que voltou a cabeça. Nós não estamos magros, vocês sim estão. Não vai passar mais aqui, acrescentou assinalando os arames caídos. Obra de Barigui. Barigui passa sempre, depois passamos nós. Vocês não passam. Não vai passar mais, o homem disse. Ele comeu a aveia do homem, nós passamos depois. O cavalo, por maior intimidade de trato, é sensivelmente mais afeito ao homem que a vaca. Por isso, o malacara e o alazão tiveram certeza que o homem ia construir um alambrado. A dupla prosseguiu seu caminho e, momentos depois, ante o campo livre que se abria diante deles, os dois cavalos baixaram a cabeça para comer, esquecendo-se das vacas. Já tarde, quando o sol acabava de se pôr, os dois cavalos se lembraram do milho e empreenderam regresso. Viram no caminho o chacareiro que mudava todos os mastros de seus alambrados e um homem loiro que, detido a seu lado a cavalo, o olhava trabalhar. — Te digo que vai passar, dizia o passante. — Não passará 2 vezes, replicava o chacareiro. — Você verá, isso é um jogo para o maldito touro do polonês. Vai passar. — Não passará 2 vezes, repetia obstinadamente o outro. Os cavalos seguiram ouvindo ainda palavras cortadas. 2 minutos mais tarde, o homem loiro passava a seu lado, a trote inglês. O malacara e o alazão, um pouco surpreendidos com aquele passo que não conheciam, viram o homem apressado perder-se no vale. Curioso, observou o malacara após longo tempo. O cavalo vai a trote e o homem a galope. Prosseguiram. Estavam nesse momento no topo da colina, como nessa manhã. Sobre o céu crepuscular e frio, suas silhuetas se destacavam em negro, em mansa e cabisbaixa dupla, o malacara na frente, o alazão atrás. A atmosfera, ofuscada durante o dia pela excessiva luz do sol, adquiria essa semissombra de transparência quase fúnebre. O vento tinha cessado por completo, e com a calma do entardecer, em que o termômetro começava a cair velozmente, o vale gelado expandia sua penetrante umidade, que se condensava em rastejante neblina no fundo sombrio das vertentes. Revivia na terra já arrefecida o invernal cheiro de pasto queimado, e quando o caminho costeava o monte, o ambiente, que se sentia inesperadamente mais frio e tímido, tornava-se excessivamente pesado de perfume de flor de laranjeira. Os cavalos entraram pelo portão da sua chácara, pois o rapaz fazia soar o caixotezinho de milho com ansioso tremor. O velho alazão obteve a honra de que lhe atribuíssem a iniciativa da aventura, vendo-se gratificado com uma soga, em decorrência do que pudesse acontecer. Mas na manhã seguinte, bastante tarde já por causa da densa neblina, os cavalos repetiram sua escapatória, atravessando outra vez o tabacal selvagem, pisando com mudos passos o pasto gelado, passando pela porteira ainda aberta. A manhã iluminada de sol, muito alto já, reverberava de luz, e o calor excessivo prometia para muito cedo mudança de tempo. Após transpor a colina, os cavalos viram de repente as vacas detidas no caminho, e a lembrança da tarde anterior excitou suas orelhas e seu passo. Queriam ver como era o novo alambrado. Mas sua decepção ao chegar foi grande. Os novos postes escuros e torcidos. Havia 2 simples arames farpados, grossos talvez, mas somente 2.
Não obstante sua mesquinha audácia, a vida constante em chácaras dos montes tinha dado aos cavalos certa experiência em cercados. Observaram atentamente aquele, especialmente os postes. São de madeira de lei, observou o Malacara. Sim, cernes queimados, comprovou o alazão, e depois de outro longo olhar examinador, o Malacara constatou. O fio passa pelo meio, não tem farpas. Estão bem perto um do outro. Perto, os postes sim, indubitavelmente. 3 metros. Mas em compensação, aqueles 2 modestos arames em substituição aos 5 fios do cercado anterior desiludiram os cavalos. Como era possível que o homem achasse que aquele alambrado para bezerros fosse conter o terrível touro Barigui? O homem disse que não ia passar. Se atreveu, no entanto, o Malacara, que, em razão de ser o favorito de seu dono, comia mais milho. Por isso, sentia-se mais convicto. Mas as vacas o tinham ouvido. São os cavalos. Os 2 têm soga. Eles não passam. Barigui já passou. Passou? Por aqui? Perguntou o desanimado Malacara. Pelo fundo. Por aqui passa também. Comeu a aveia. Entretanto, a novilha inquieta tinha pretendido passar os chifres entre os fios e uma vibração aguda seguida de um seco golpe nos chifres deixou em alerta os cavalos. Os arames estão muito esticados, disse o alazão após longo exame. Sim, não poderiam estar mais esticados. E ambos, sem afastar os olhos dos fios, pensavam confusamente em como poderia passar entre os 2 fios. As vacas, entretanto, animavam-se umas com as outras. Ele passou ontem, passa o arame farpado. Nós passamos depois. Não passaram ontem. As vacas dizem que sim, e não passam, comprovou o alazão. Aqui tem farpas, e Barigui passa. Ali vem. Costeando por dentro do monte do fundo, a 200 metros ainda, o touro avançava para a plantação de aveia. As vacas se colocaram todas em frente ao cercado, seguindo atentas com os olhos a besta invasora. Os cavalos imóveis levantaram as orelhas. Come toda a aveia e depois passa. Os fios estão muito esticados, observou ainda o Malacara, tentando sempre precisar o que sucederia. E... comeu a aveia. O homem vem. Vem o homem, lançou a novilha inquieta. De fato, o homem acabava de sair do rancho e avançava para o touro. Trazia o pau na mão, mas não parecia irado. Estava assim muito sério e com o senho contraído. O animal esperou que o homem chegasse à sua frente e então deu início aos mugidos com bravatas deschifradas. O homem avançou mais e o touro começou a retroceder, berrando sempre e arrasando a aveia com suas bestiais cabriolas. Até que, 10 metros já do caminho, voltou o dorso com um posterior mugido de desafio zombador e se lançou sobre o alambrado. Vem, Barigui, passa! Passa o arame farpado! Começaram a clamar as vacas. Com o impulso de seu pesado trote, o enorme touro baixou a cabeça e afundou os chifres entre os 2 fios. Ouviu-se um agudo gemido de arame, um estridente chiado que se propagou de poste em poste até o fundo, e o touro passou. Mas de seu lombo e de seu ventre, profundamente abertos, canalizados desde o peito à anca, choviam rios de sangue. A besta, presa de estupor, ficou um instante atônita e tremendo. Se afastou depois lentamente, inundando o pasto de sangue, até que 20 metros depois se jogou, com um rouco suspiro. Ao meio-dia, o polonês foi buscar seu touro e chorou em falsete ante o chacareiro impassível. O animal tinha se levantado e podia caminhar, mas seu dono, compreendendo que lhe custaria muito trabalho curá-lo, se isso ainda fosse possível, o abateu essa tarde. E no dia seguinte, o Malacara foi escolhido para levar para casa, na mala, 2 quilos de carne do touro morto. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. É mais fantástica, parecido com alguns contos de fada que eu já contei aqui. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.